Leitura da Palavra de Deus. 1 de Macabeus, capítulo 6, versículo do 1 ao 63. Derrota e morte de Antíoco Epifanes. Quando percorria as províncias do Planalto, o rei Antíoco ouviu falar que havia na Pérsia uma cidade chamada Elimaida, famosa por sua riqueza em prata e ouro. Diziam que o templo dessa cidade era muito rico e que havia nele cortinas tecidas de ouro, couraças e armas aí deixadas pelo rei Alexandre, o macedônio filho de Felipe, que foi o primeiro rei do Império Grego. Antíoco dirigiu-se para o local pretendendo tomar e saquear a cidade, mas não conseguiu, porque o pessoal da cidade, sabendo da sua pretensão, preparou-se para a guerra e o enfrentou. Antíoco teve que fugir, e foi com grande tristeza que deixou o lugar, a fim de voltar para a Babilônia. Ele ainda estava na Pérsia quando recebeu a notícia de que as tropas enviadas contra a Judéia tinham sido derrotadas e que Lísia tinha tomado a iniciativa de enfrentar os judeus com um poderoso exército, mas teve de recuar. Soube também que os judeus ficavam mais perigosos por causa da quantidade de armas, além de outros recursos e despojos que tomavam dos exércitos que iam derrotando. Contaram também que os judeus tinham tirado a abominação que ele havia colocado sobre o altar de Jerusalém e que tinham cercado o santuário com muralhas altas como antigamente, fazendo o mesmo em Betsur, cidade que pertencia ao rei. Ao ouvir essas notícias, o rei ficou apavorado e totalmente atordoado, pois nada estava acontecendo como ele queria. Ficou aí muito tempo pensando. Percebendo que ia morrer, chamou todos os amigos e lhes disse: "O sono sumiu de meus olhos, meu coração está abatido de tanta aflição. Eu disse a mim mesmo: a que grau de aflição me vejo reduzido? Como é grande a onda em que estou me debatendo. Eu que era feliz e estimado quando estava no poder. Agora, porém, estou lembrando os males que fiz a Jerusalém, de onde tirei todos os objetos de prata e ouro que nela havia. Lembro-me dos habitantes de Judá que mandei matar sem motivo. Reconheço que é por causa de tudo isso que hoje me acontecem essas desgraças. Agora estou morrendo, cheio de tristeza e em terra estrangeira." Chamou Felipe, um de seus amigos, e passou-lhe autoridade sobre todo o seu reino. Entregou-lhe a coroa e o manto e o anel, a fim de que levasse esses objetos para seu filho Antíoco, a quem deveria educar e preparar para ser o rei. E aí mesmo o rei Antíoco morreu. No ano 149, logo que soube da morte do rei, Lísia proclamou como novo rei o filho de Antíoco, a quem o mesmo Lísia tinha educado desde criança, e lhe deu o nome de Eupator. Cerco à cidade de Jerusalém. A tropa aquartelada na fortaleza impedia sempre a passagem de Israel para o santuário e os prejudicava de todas as formas, dando assim apoio às nações. Então Judas resolveu desalojá-los daí e convocou todo o exército para cercá-los. Reuniram-se todos e no ano 150 fizeram o cerco da fortaleza. Prepararam rampas e máquinas de assalto. Alguns, porém, conseguiram escapar do cerco, e a eles se aliaram os ímpios de Israel, que foram juntos procurar o rei e dizer-lhe: "Quando é que o Senhor vai fazer justiça e vingar nossos irmãos? Nós nos submetemos voluntariamente a seu pai, seguindo as orientações e obedecendo fielmente às ordens dele." O resultado é que nossos compatriotas cercaram a fortaleza e nos tratam como estranhos. Mais ainda, mataram todos os nossos que lhes caíram nas mãos e saquearam nossas propriedades.
E não é só contra nós que eles estão erguendo as mãos, mas também contra o território que pertence a você. Hoje, por exemplo, estão cercando a fortaleza de Jerusalém para tentar tomá-la, e já fortificaram o santuário e a cidade de Bet-sur. Se não os surpreender rapidamente, farão coisas ainda piores, e você não será mais capaz de segurá-los. Ação de Antíoco V. Ao ouvir isso, o rei se inflamou, reuniu todos os seus amigos, os generais dos exércitos e os comandantes da cavalaria. Foram convocados também tropas mercenárias, vindas de outros reinos e até das ilhas do mar. O contingente chegou a 100.000 soldados da infantaria, 20.000 de cavalaria e 32 elefantes treinados para a guerra. Atravessaram a Idumeia e acamparam perto de Bet-sur e lutaram contra a cidade por muitos dias. Construíram máquinas de guerra, mas os judeus saíam da cidade, queimavam as máquinas e lutavam corajosamente. Então Judas deixou a fortaleza de Jerusalém e foi acampar em Bet-Zacarias, de frente ao acampamento do rei. Foi quando o rei se levantou de madrugada e transferiu o exército com todo o seu contingente para o caminho de Bet-Zacarias. Aí os dois exércitos prepararam para a batalha e tocaram as trombetas. Mostravam aos elefantes suco de uva e de amoras, a fim de incentivá-los para o combate. Distribuíram esses animais no meio das alas do exército. Junto de cada elefante colocaram 1.000 homens encouraçados com malhas de ferro e capacetes de bronze. Além disso, 500 cavaleiros escolhidos foram destacados para cada elefante. Aonde o elefante ia, eles iam também, sem nunca se separar do animal. Sobre cada elefante havia uma forte torre de madeira, toda coberta, que era presa ao animal por correias. Em cada torre, além do indiano, iam 3 soldados que combatiam de cima do animal. O restante da cavalaria, protegida pela infantaria, ia nos 2 lados do exército, para atacar o inimigo e dar cobertura às alas. Quando o sol começou a brilhar nos escudos de ouro e bronze, a montaria inteira ficou brilhando e faiscando por causa dos escudos, que pareciam tochas acesas. Parte do exército do rei se havia colocado no ponto mais alto dos montes, e outra parte estava mais abaixo. Eles marchavam compacta e ordenadamente. Quem ouvia o vozerio de tanta gente, o tropel dessa multidão e o ruído das armas, ficava apavorado, pois era realmente um exército muito numeroso e bem armado. Judas, porém, foi em frente com seu exército a fim de lutar. Do exército do rei caíram 600 homens. Eleazar, o Abarom, viu um dos elefantes revestidos com insígnias reais, mais alto do que os outros elefantes. Crendo que o rei devia estar aí, resolveu dar a vida para salvar o povo, esperando assim conquistar fama eterna. Corajosamente, ele se foi enfiando por meio às alas do exército, matando à direita e à esquerda, e estes afastavam-se dele para os lados. Acabou chegando bem debaixo do elefante, cravou nele a espada e o matou. O elefante, porém, caiu por cima de Eleazar, e este morreu aí mesmo. Ao ver a força do rei e a capacidade dos seus exércitos, os judeus bateram em retirada. Tomada de Bet-sur e cerco de Sião. Os soldados do exército do rei foram em direção a Jerusalém para lutar contra os judeus. O rei cercou a Judéia e o Monte Sião. Fez também um acordo com os habitantes de Bet-sur. Estes saíram da cidade porque já não tinham provisões para resistir ao cerco, pois era o ano sabático, o repouso da terra. Foi assim que o rei tomou Bet-sur. Instalou aí uma guarnição para defender a cidade. Ele ficou acampado em volta do santuário por muitos dias.
Construiu rampas e diversas máquinas de assalto, lança-chamas, atiradeiras, escorpiões para tirar projéteis e fundas. Mas os judeus também fizeram máquinas de guerra que combatiam as do rei e ficaram lutando por muitos dias. Nos depósitos não havia mais alimentos, por ser o ano sabático e também porque os que tinham escapado das outras nações para a Judéia consumiram o que tinha sobrado de mantimentos. Ficaram poucos homens no templo, pois a maioria se dispersou forçada pela fome, voltando cada qual para sua própria terra. O rei concede liberdade religiosa ao povo. Lísia recebeu a notícia de que Felipe, aquele que o rei Antíoco, antes de morrer, tinha encarregado de educar o filho, Antíoco para fazê-lo rei, estava de volta da Pérsia e da Média, acompanhado dos exércitos que tinham ido com o rei. A intenção de Felipe era assumir o poder. Lísia ficou aflito e deu a entender que era preciso sair desse lugar. Disse ao rei, aos generais e aos soldados: dia a dia estamos ficando mais fracos. Nossas provisões já são poucas e o lugar que estamos cercando está bem armado. Além disso, os assuntos do rei estão esperando por nós. Vamos estender a mão para essa gente e fazer um acordo com eles e com todos de sua nação. Vamos reconhecer o direito deles e viver conforme suas leis, como faziam antigamente, pois eles se inflamaram e fizeram tudo isso por causa de suas leis, que nós quisemos abolir. A proposta agradou ao rei e aos generais. Então Lísias mandou aos judeus propostas de paz, que eles aceitaram. O rei, os generais confirmaram o acordo sob juramento, e os que estavam cercados na fortaleza puderam sair sobre essas condições. Quando o rei chegou ao Monte Sião, viu as fortificações do lugar, mas quebrando o juramento que havia feito, demoliu a muralha que havia ao redor de Sião. Em seguida, partiu às pressas para Antioquia, onde encontrou Felipe, que se havia apoderado da cidade. Lutou contra ele e tomou a cidade pela força. Palavra do Senhor, graças a Deus.